Sejam todos bem-vindos a esse nosso seminário. De Paula, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, e serei o mediador desse encontro virtual. Inicialmente, gostaria de lembrar algumas informações gerais para que nosso evento aconteça da melhor maneira possível. Os microfones ficarão mudos durante todo o evento. O chat ficará ativo, de forma que os participantes possam interagir e fazer e comentários durante as explicações, e à medida que os palestrantes puderem ler as perguntas, eles poderão responder durante a explicação ou ao final da sua apresentação. Este webinar está sendo gravado e em seguida nós divulgaremos o link para que possam revê-lo e compartilhá-lo com seus contatos. Temos visto nos últimos tempos uma mudança no cenário econômico nacional e internacional, o que impactou diretamente na redução da Selic e numa reestruturação do sistema financeiro nacional no que tange à rentabilidade e o fluxo dos investimentos. Temos também o advento da Covid-19, que tanto tem mudado o nosso padrão de comportamento e consumo. Nesse momento, nos reunimos virtualmente, o que pode nos ser cômodo, por um lado, e por outro lado, temos tantos fornecedores que deixam de ser envolvidos no processo, como transporte, alimentação, aluguel de equipamentos, etc. Essa nova realidade tem nos impulsionado a buscar outros caminhos e repensar a maneira como nos relacionamos com serviços e produtos consumidos e também com a otimização da rentabilidade de nossos ativos, de nossas aplicações. Onde aplicar? De onde desaplicar? Juros presentes e futuros? Aumentar o risco ou aceitar uma menor rentabilidade garantida? Para responder a essas e outras perguntas e descortinar novos cenários, recebemos hoje dois especialistas em investimentos, com sólida carreira e grande conhecimento no setor. Daniel Sena, gestor de investimentos, palestrante, professor universitário e sócio fundador da Vermont Investimento e da Vermont Corporate, empresas associadas à Câmara Italiana. Muito obrigado pela sua presença, Sena. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Prazer, meu. Teremos também um segundo Daniel, o Daniel Andrade, economista, investidor profissional e sócio da One Investimentos, parceiro da BTG Pactual, empresa associada à Câmara Portuguesa. Daniel Andrade, muito obrigado por sua participação. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado, o prazer é meu. A organização desse evento é uma realização da Eurocâmara Minas Gerais, composta pela Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, que atualmente preside a instituição, bem como pela Câmara de Comércio e Indústria Belgo-Luxemburguesa, pela Câmara de Comércio França-Brasil e pela Câmara Portuguesa de Minas Gerais. Aproveito para agradecer, de uma forma ampla e geral, todos os nossos parceiros que tornaram público esse nosso evento e nos apoiaram na divulgação. Eu vou passar agora a palavra, ouviremos nesses próximos minutos o presidente da Eurocâmara, o Dr. Valentino Rizioli. Dr. Valentino Rizioli, passamos a palavra ao senhor para as boas-vindas dessa tarde. Obrigado, boa tarde. Realmente, eu gostaria, primeiramente, agradecer os dois, Daniel, porque vocês se estão colocando em uma posição que todos nós gostaríamos de conhecer qual que seriam as vossas recomendações. Eu tenho uma sugestão. Acho que o título, em vez de melhorar, deveria ser mudar mesmo. O mundo, nesses últimos 90 dias, mudou tanto, seja do ponto de vista econômico que político, que realmente se está averiguando uma revolução mundial. Nós aqui no Brasil estamos sempre acostumados a pensar muito a nós mesmos aqui no Brasil, não? O Brasil é muito grande, etc. E, portanto, tem esse espírito que é um pouco como norte-americano de pensar muito ao próprio país e não aquele que está ao redor, não? Mas a realidade é que o mundo inteiro hoje está em uma evolução, revolução, como vocês
gostariam. Baseado nisso, é que eu agradeço muito, primeiramente, a colaboração dos colegas das câmaras que Leonardo falou e dos sócios que estão aqui assistindo à palestra. E deixo a palavra aos dois, Daniel, porque eu acho muito mais importante ouvir vocês do que me ouvir. Mais uma vez, obrigado. Prazer, meu. Evidenciar que temos na nossa sala os secretários gerais, né, os diretores executivos da Câmara Francesa, a Jussara, temos o da Câmara Portuguesa, né, e temos também aqui, como foi notificado agora há pouco pelo WhatsApp aqui, o novo presidente da Câmara Portuguesa está na sala. Caso ele deseje fazer alguma saudação, pode nos acenar aqui no chat e a gente abre a oportunidade para ele agradecer. Vitório, se você quiser consultá-lo, tá joia? Temos também conosco aqui o Alexandre Melo, que ele é o diretor do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Muito obrigado por sua participação. Ouviremos, então, nos próximos minutos, a apresentação do Daniel Sena, da Corporate. Daniel, contigo a palavra, por gentileza. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção. Senhor Valentino Rizioli, vou tentar aqui apresentar as oportunidades que a gente tem nesse cenário, que de fato o senhor tem razão. O cenário de crise é também um cenário de oportunidade, né? Ainda mais uma crise tão profunda que vai trazer mudanças tão importantes para o Brasil e para o mundo. Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, me apresentando a empresa que eu represento, a Vermont Investimentos. A Vermont é uma gestora de recursos. Para quem não está situado com esse tipo de conceito, é o tipo de instituição financeira que tem a licença mais alta pelos órgãos reguladores no sentido de tomada de decisão. É o único tipo de instituição que pode tomar decisão por alguém, seja através de um fundo de investimento, seja através de um investimento individual, uma carteira administrada. Então, esse é o tipo de instituição que a gente representa. Não são tantas gestoras pelo Brasil, alguma coisa na ordem de 800 pelo país todo, a grande maioria em São Paulo. A nossa casa tem 10 anos de história. A gente tem uma filosofia muito sólida de prudência, de preocupação com preservação patrimonial. Sempre digo para os meus clientes que eu não quero ganhar dinheiro para eles a qualquer custo. Eu quero ganhar dinheiro para eles de uma maneira sustentável, de uma maneira firme, com uma preocupação muito importante com a preservação patrimonial. Isso sempre foi o nosso mantra e agora no cenário atual tem sido colocado em evidência, né? Por razões óbvias. A gente está vivendo um cenário realmente muito desafiador para todo mundo. Então, basicamente essa é a nossa casa. Com relação à minha figura, o Léo já explicou. Eu sou professor universitário também, há 9 anos, ministro em cursos de MBA da PUC Minas. Bom, vou falar então, pessoal, um pouquinho sobre oportunidades em renda fixa dentro desse contexto, desse cenário de crise. Coloquei o desenhozinho aí de um cisne negro, para quem que não conhece o termo. Essa nomenclatura, esse termo cisne negro, foi cunhado pelo Nassim Taleb, autor de alguns livros, um estudioso muito importante. E ele cunhou essa terminologia para definir eventos muito raros que tragam impactos de grande magnitude dentro da economia, naturalmente, que é o que a gente está vivendo, né? Normalmente são eventos raros mesmo. A gente viveu um evento em 2008 que tende a acontecer em intervalos de 75 anos, 100 anos, que foi uma desalavancagem, um evento muito importante dentro de um ciclo econômico de longo prazo. E agora a gente está vivendo outro evento muito forte,
ainda mais inédito, né, ainda mais exclusivo, em função dessa situação de saúde pública. E, como a gente falou aqui agora no início, é fato que sempre surgem oportunidades também no cenário de crise. Eu coloquei essa frase aí do Warren Buffett, que é bem famosa, bem interessante: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Acho que não resta dúvida de que a gente está ao som dos canhões no atual momento, né? A gente está vivendo muita incerteza, muita volatilidade dentro da economia. Bom, quando a gente fala do cenário de renda fixa, só contextualizando um pouquinho, o Léo falou um pouquinho sobre isso, mas acho que é claro para todo mundo que a gente vive um cenário de muita incerteza ainda quanto à pandemia, com relação à expectativa de vacina ou algum tipo de tratamento, com a expectativa da gente chegar no platô, a gente chegar no ápice, fazer a curva, começar a diminuir o número de infectados, especialmente no Brasil, que agora é o segundo caso mais importante do mundo. Tudo isso traz muitas incertezas econômicas. Os economistas têm uma dificuldade muito grande hoje em dia de fazer projeções, simplesmente porque eles não sabem por quanto tempo a gente vai viver essa situação de isolamento parcial ou até, em algumas regiões, de forma mais intensa. E aí fica difícil mesmo deles calcularem, deles terem uma medida sobre como que vai ser a retomada da economia, que velocidade que isso vai se dar, e passando por todos os setores da economia. As projeções são muito ruins, né? A gente vinha no início do ano com projeções aí de crescimento para esse ano do PIB do Brasil na ordem de 2,3%, e agora já estamos falando em pelo menos 5,5% de queda. Alguns analistas são até mais pessimistas, chegam a falar em 8% de queda esse ano. Com 5% a gente já vai retroagir à realidade de 2010. O Brasil vai retroagir 10 anos em termos de volume de produção, em termos de PIB. O que, é claro, é bastante importante, é um número bastante crítico. E aí a gente ainda tem, complementar nessa história toda uma crise política, né? A gente está vivendo nesse exato momento hoje um certo arrefecimento aí na temperatura da política. Talvez o pior já tenha passado, porque chegou-se a falar até de possibilidade de impeachment, e aí veio a gravação à tona. Enfim, o mercado está trabalhando com um cenário um pouquinho mais otimista aí, mas a temperatura ainda é quente aí nesse cenário de política, e claro, isso contribui para trazer muita incerteza para o mercado como um todo. Bom, nessa situação, projeção de atividade econômica muito fraca, isso faz com que a gente tenha, inevitavelmente, uma inflação muito baixa. A gente não deve conseguir chegar no centro da meta objetivada pelo Banco Central. A inflação deve ficar em algo na ordem de 1,55, 1,6 no final desse ano. Essa é a atual projeção. Contrapartida, o Banco Central atuando em cima desse cenário, cortando juros. Existe muita discussão sobre essa questão também, a velocidade que isso deveria se dar. O fato é que daqui a 2 semanas é muito provável que o Banco Central faça mais um corte de magnitude importante, de maneira que a gente vai para a ordem de 2,25% ao ano a taxa de juros no Brasil no final desse ano. E uma expansão monetária, isso já está acontecendo, isso provavelmente vai acontecer com ainda mais magnitude. Estados Unidos e a União Europeia estão fazendo esse tipo de movimento, o Brasil também vai fazer. A gente tem um aumento da base monetária muito grande, a gente tem um volume de dívida, de crédito e de dívida, né? Você diminui o crédito, contrapartida, automaticamente você tem menos dívida dentro da economia, e faz com que a gente tenha menos gasto. Então, a gente pode ter um aumento de base monetária importante, sem haver uma pressão inflacionária em virtude disso. Então, isso é uma realidade importante a qual estamos envolvidos. E todo o gasto que o governo tem feito, naturalmente, traz muitas preocupações. Afinal, a gente vai ter que pagar essa conta, né? E não vai ficar nada barato. Talvez a gente chegue aí no final do ano e bater 100% do PIB em termos de dívida pública, o que é uma coisa muito expressiva. Bom, pessoal, e aí, entrando na nossa realidade aqui de renda fixa, como é que isso fica? Fazendo uma leitura de mercado, tá? Qual que é o impacto que a gente tem nesse cenário? Em primeiro lugar, resgates.
a gente viu um volume de resgate de investimentos de renda fixa numa magnitude muito expressiva. Esse gráfico que eu plotei agora para vocês mostra o volume de captação, ou de resgate no caso, né, de fundos de renda fixa no Brasil. Então, os fundos de renda fixa no Brasil perderam muito dinheiro, na ordem de uns 120 bilhões de reais, pelo menos, que foram resgatados ao longo desse ano. E isso se dá em vista do investidor, pessoa física, que às vezes está mal orientado, ou não está entendendo exatamente o que está acontecendo, às vezes vê uma cota negativa no seu fundo, vai lá e resgata. Isso se dá em função do investidor estrangeiro, que está tirando o investimento mesmo do Brasil, seja porque ele está com aversão ao risco, ele quer sair de mercado emergente, seja porque ele tem que honrar com outros compromissos fora daqui. Então, a gente tem vivido essa realidade muito importante de resgates. A gente tem um aumento do prêmio pelo risco e um aumento do prêmio pela liquidez. Eu vou procurar explicar isso para vocês, eu não vou partir do pressuposto que ninguém entende nada aqui do conteúdo e, por favor, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me enviar ao longo da explanação ou mesmo no final. A ideia é eu passar uma mensagem sem jargões e sem coisas que não sejam compreensíveis para quem não é do mercado financeiro. Mas o que é o aumento do prêmio pelo risco? O prêmio pelo risco é quanto que a gente vai ganhar acima do título público. O título público é piso, é o mínimo de rentabilidade que você vai ter, porque em tese é o menor risco que você vai correr. Se você vai investir em título privado, você tem que ter um ganho acima do título público. Se você está avesso ao risco, você vai exigir um prêmio pelo risco, ou seja, uma taxa mais alta do que você costumava exigir. E a gente tem essa condição também em termos de liquidez. Isso é um componente bastante importante para esse mercado de renda fixa. Eu vou deixar para explicar o componente de liquidez um pouquinho mais para frente com outros gráficos para vocês entenderem. Depois a gente tem a inclinação da curva de juros, que eu também vou abrir aqui logo na sequência. Isso aí traz dois pontos importantes para a gente. A gente vive hoje boas oportunidades em títulos públicos de prazos mais longos e a gente vive boas oportunidades em títulos privados. Eu vou mostrar o como e o porquê que isso está acontecendo. Bom, pessoal, como eu falei, eu não vou partir do pressuposto que ninguém tenha nenhum conhecimento prévio sobre o assunto. Então, para que vocês consigam entender, eu vou passar um pouquinho aqui na teoria, bem básica, mas bem fundamental, para a gente gerar uma compreensão sobre o assunto. Quando a gente fala do universo de renda fixa, qualquer lugar, no Brasil, no mundo ou em qualquer época, você tem basicamente três grupos de produtos. Você tem no que tange ao risco de crédito, tá? Essa classificação no que tange ao risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco do default, é o risco da contraparte não honrar com você. Você investiu no banco, o banco quebrou e não devolveu o seu dinheiro. Então, você tem títulos públicos, títulos bancários e títulos privados. Então, basicamente, você pode emprestar o seu dinheiro para o governo, ou você empresta o seu dinheiro para o banco, ou você empresta o seu dinheiro para uma empresa. Simples assim. E aí a gente tem uma condição de risco que caminha na direção dessa seta. Então, o título público é o mais conservador, o título bancário, falando em termos amplos e abrangentes, né, ele é mais arrojado que o título público, e, por fim, o título privado tem um grau de risco mais alto do que o bancário também, falando em termos agregados, né? E aí tem mais um componente nessa história aqui que é importante e interessante, pessoal, é o fato desses dois grupos de produtos aqui, os títulos públicos e os títulos privados, terem o que a gente chama de mercado secundário. O que é mercado secundário? Isso quer dizer que eu posso vender o meu título para outro investidor antes do vencimento dele. Então, existem títulos públicos e títulos privados de prazos muito longos. Às vezes, o título vai levar 20 anos para vencer. Isso quer dizer que você vai ter que ficar com esse negócio durante 20 anos na sua carteira? Não. Você pode vender para outro investidor. Você não precisa que a instituição emissora tome o título de você. Você pode vender para outro investidor. Então, a gente tem um mercado secundário, um mercado de troca de ativos que já existem. Esse é o conceito de qualquer mercado secundário, bastante ativo. Tanto no título público, que é extremamente líquido, quanto no título privado. Eu vou mostrar para vocês por que isso é relevante. Bom, mas esse é o panorama aí no que tange ao risco de crédito.
Depois, na sequência, a gente tem outra classificação dos títulos de renda fixa no que tange ao risco de mercado. Vejam bem, isso nada tem a ver com risco de crédito. Se você quer o risco de crédito mais seguro possível, você vai comprar um título público porque você está correndo risco governo federal. Você só vai ter um problema se o governo federal. Tá, mas isso quer dizer que você nunca vai perder dinheiro em contexto algum? Não, não quer dizer. Por quê? Porque existe outro tipo de risco. Aí é outra vertente, outro componente, que é o risco de mercado. Então, se a gente for analisar sobre a ótica do risco de mercado, temos títulos pós-fixados, pré-fixados e indexados à inflação. Também falando em termos bastante agregados, a gente pode dizer que o risco caminha aí da esquerda para a direita, essa setinha de risco. Isso quer dizer que se você quiser o título mais conservador possível, você vai comprar um Tesouro Selic, que é um título público pós-fixado. Ele vai acompanhar a Selic. Se a Selic cair, você cai junto. Se a Selic subir, você sobe junto. Mas você não perde dinheiro. Você tem o acompanhamento da taxa de Selic, seja ela menor ou maior. Percebe? Depois a gente tem a história do pré-fixado e do indexado à inflação. Como eu falei, esse conceito aqui da seta no que tange ao risco, eu estou falando em termos agregados, em termos amplos. Se você comprar um título pré-fixado, e o conceito dele é bem literal, você tem uma taxa que não vai mudar ao longo do tempo, e se você carregar esse negócio até o vencimento, se você não tem risco de crédito, se a instituição emissora não quebrar, não tem problema nenhum, você vai receber a taxa pactuada bonitinha. O problema é quando você resolve vender esse título pré-fixado antes do vencimento. É aí que você começa a ter o componente de risco. Lembra que eu falei com vocês que a gente pode vender antes do vencimento, se for um título público, um título privado? Quem comprou um título pré-fixado quando a Selic estava 14 ao ano, conseguiu um título que paga 15%, por exemplo. Se esse título, porventura, não venceu ainda, vocês concordam comigo que esse cara tem um título maravilhoso em mãos? Já que hoje a gente tem uma realidade de taxa de juros de 3% ao ano, que é a Selic de hoje. Então, esse cara ele tem ágio em cima do título dele, ele tem uma gordura em cima do título dele. Agora, a recíproca também é verdadeira. Se a Selic tivesse subido depois que ele comprou e ele tentasse desfazer desse título antes do vencimento, ele poderia ter que arcar com um prejuízo. Então, é por isso que nos pré-fixados a gente tem um componente de risco importante. Depois a gente chega no indexado à inflação. Ele está mais à direita do pré-fixado, especialmente em função do prazo. Os pré-fixados têm prazos muito mais longos, falando em termos agregados, do que os indexados à inflação têm prazos muito mais longos do que os pré-fixados. Então, você tem indexado à inflação público, por exemplo, que vai vencer em 2055, por exemplo. E aí você tem um componente dentro do indexado, um componente de pré-fixado mais inflação. Então, ele vai te pagar, por exemplo, IPCA, que é um índice de inflação, mais 4% ao ano. E esses 4% não vão mudar. Eles vão continuar sendo os 4% até o vencimento do título. Bom, pessoal, sem querer deixar o assunto maçante, era importante eu dar esse overview para vocês dentro da teoria, para vocês conseguirem entender a realidade que a gente vive hoje e as oportunidades que a gente tem em função disso. Todo mundo está acostumado a ver esse gráficozinho aí. O que é isso? Isso é a Selic, uma taxa básica da economia, fixada pelo Copom, que vai se reunir daqui a 15 dias, inclusive. Hoje a gente tem uma taxa Selic de 3% ao ano. Ela deve ir para 2,25%. Então, para o mercado como um todo, ela é um referencial para o mercado de renda fixa. Vocês estão acostumados a ver isso aí. E na sequência, a gente tem a chamada curva de juros futuros. O que é isso? Eu posso dizer de forma objetiva que é uma projeção futura da taxa de juros. Como que eu calculo ou que eu apresento essa projeção futura? Existe mais de uma forma. Eu coloquei para vocês os títulos NTNB, que são títulos públicos indexados à inflação, com prazos longos. São vários. Eu tenho 2020, 2021, 2022, como vocês veem lá embaixo no gráfico, até 2055. Isso quer dizer que quem comprar, isso é da data de ontem, tá? Dia 2 de junho. Quem comprasse ontem, 2 de junho, uma NTNB 55, que é que está no extremo direito aí do gráfico, ia ganhar IPCA mais
4, alguma coisa. Não dá para enxergar aí com precisão, mas 4,25% ao ano. Até o ano de 2055. Então, quando eu coloco num gráfico as taxas dos títulos públicos indexados em inflação com prazos diferentes, eu consigo enxergar como que o mercado está estimando, projetando a taxa de juros futuro. Por isso que isso é importante. Por isso que acompanhar esses números aí são importantes. E vejam que interessante, aqui a gente encontra uma primeira oportunidade. Essa curva, ela está abrindo, ela abriu bastante no passado recente, agora já até voltou um pouquinho, já contraiu um pouquinho. Mas o que isso representa? Quando a curva abre, quando essa boca de jacaré abre mais ainda, obviamente você está tendo taxas mais altas. Então, teve gente que logo que a crise explodiu, que a coisa começou a ficar mais séria, conseguiu comprar NTNB 2050 aí, 2055, pagando IPCA mais 7, por exemplo. A gente já não tem mais esse patamar de taxa. Isso aí é mercado. É um mercado secundário, isso aí é negociado todo dia. A gente já não tem esse patamar de taxa, mas as taxas ainda estão boas. As taxas de títulos públicos de prazo longo ainda estão boas. É simples entender isso. Se vocês vão ganhar IPCA mais 4, alguma coisa, e a Selic vai pagar 2,25 daqui a 2 semanas, você está ganhando uma taxa muito boa. Só a taxa fixa, fora o componente de inflação, já tem um resultado bom dentro do cenário de hoje, dentro do cenário de taxa de juros de hoje. E aí, na sequência, pessoal, entrando em títulos privados, eu vou dar alguns exemplos aqui para explicar esse conceito que está aqui na tela para vocês. Os títulos privados tiveram também mais um componente para ter taxas mais altas, que é o que eu falei há pouco, no que tange ao prêmio pelo risco. Então, o que é o prêmio pelo risco, de novo? É quanto que eu enquanto investidor, vou exigir acima da taxa de juros, acima da taxa de um título público, para eu investir num título privado, que naturalmente envolve mais risco do que um título público. Esse é o conceito de prêmio pelo risco, ou spread de crédito, é outro nome comum dentro do mercado. Essa diferença aumentou. Isso começou a aumentar, inclusive, antes da crise, tá? Isso começou a aumentar em outubro do ano passado. E qual foi a razão para esse aumento? A razão foi muito simples. A gente teve uma mudança estrutural de patamar de taxa de juros. No passado recente, quando a taxa de juros era muito elevada, a diferença entre um título público e um título de uma empresa de primeira linha, uma empresa AAA, a diferença era muito pequenininha. Às vezes ela ficava na ordem ali de 15%, que é a alíquota de imposto de renda. Se você pegar a realidade de países desenvolvidos, que naturalmente têm taxas de juros mais baixas, estruturalmente falando, quando você comparava lá a taxa de juros de um país de primeiro mundo e a taxa de empresas de primeira linha daquele país, a diferença já era maior. O prêmio pelo risco já era maior do que 15%. Então, isso começou a mudar antes da crise, isso começou a mudar em outubro do ano passado, e quando veio a crise aumentou muito mais. Aí porque entrou a situação da aversão ao risco. Os mercados como um todo, os investidores como um todo, passaram a ficar mais avessos ao risco e exigem uma rentabilidade mais alta na hora que investe em títulos privados. Então, graficamente falando, isso aí é um desenho, a fonte de dados é da Ambima, o quanto que a gente tem em cima de debêntures comparados com NTNB, que são títulos públicos, aumentou expressivamente. A gente tinha alguma coisa lá em 2018 na ordem de 0,5% a mais, agora a gente está na casa de 2% a mais. Isso é 4 vezes mais, né? Eu saí de 0,5, fui para 2, isso é 4 vezes mais em termos de prêmio pelo risco. Para mostrar para vocês como que isso dá na prática, eu recortei 3 exemplos aqui de reais, tá? Naturalmente, de debêntures. Eu vou tentar traduzir tudo em percentual do CDI para falar a mesma linguagem aqui, ainda que alguns ativos sejam indexados à inflação, para procurar trazer o entendimento. Essa curva que vocês estão vendo aí é a Selic. A Selic tem caído, né, como todo mundo sabe, lá desde o início de 2019, saiu da casa de 6, alguma coisa, e a gente está em 3% ao ano hoje, ok? Quando a Natura lançou um título
uma debênture dela, um título de dívida, ela está tomando dinheiro emprestado. Não confundam com ações, se a gente está falando exclusivamente de renda fixa. É um título de dívida da Natura. Natura tomando dinheiro emprestado. Quando a Natura lançou um título lá no final de 2019, em agosto de 2019, esse título equivalia a 117% do CDI. Se o prêmio pelo risco não tivesse aumentado, no cenário de hoje em dia, a gente teria essa realidade aí. O gráfico vai mostrar para vocês lá na esquerda o seu retorno, a sua rentabilidade nominal. Você está ganhando 117% de CDI, você está ganhando 3, alguma coisa por cento ao ano. Então, se o prêmio pelo risco não tivesse aumentado, a sua rentabilidade absoluta, obviamente, seria ruim nesse cenário aí hipotético de debênture. O que está em verdinho é real, foi lançado nessa data. O que está em laranja seria a condição desse título se fosse hoje, no mesmo cenário lá, quando foi lançado o título. O fato é que esse negócio está sendo negociado hoje na casa de 203% do CDI. Então, veja bem, o cara que comprou lá em agosto de 2019 ainda conseguiu fazer um negócio melhor. Mas a taxa de juros caiu bastante, caiu mais do que a metade desde o lançamento dessa debênture até hoje, e ainda assim o resultado em termos nominais de quem entra hoje não é tão diferente de quem entrou lá naquela época, em agosto de 2019, porque o prêmio pelo risco aumentou. Entenderam? Essa é a realidade que a gente está vivendo em títulos privados. Esses 203% de CDI aí, que não é algo comum dentro do mercado financeiro. Você ganhar 2 vezes a taxa básica da economia investindo na Natura, que é uma empresa de primeiríssima linha, AAA. Dando outro exemplo, a realidade de Petrobras, que foi lançada lá em janeiro de 2019. À época, a gente ganharia algo em torno de 156% de CDI. Se essa realidade se mantivesse estática, hoje, 156% de CDI equivaleria aí a alguma coisa em torno de 4, alguma coisa por cento ao ano. Só que não, hoje a gente consegue 244% de CDI, por exemplo, em cima desse título. Eu estou falando de títulos aqui agora que são indexados em inflação, mas eu estou trazendo a taxa equivalente em percentual do CDI para a gente falar a mesma linguagem e eu conseguir transparecer essa mensagem aqui para vocês de aumento do prêmio pelo risco. É muito expressivo, 244% do CDI na Petrobras. Isso não é algo comum. Depois, na sequência, Temig, lá no meio de 2019, lançou também um título a 154% do CDI. Se tivesse mantido a realidade, seria esse o cenário aí de hoje. Só que, na verdade, a gente consegue na CEMIG algo em torno de 262% de CDI, valores de mercado de hoje. Então, o mercado mudou bastante, pessoal, e ainda existem oportunidades muito expressivas no mercado de renda fixa. Tudo isso que eu falei aqui, eu estou falando do mercado secundário, estou falando de negociação que se dá dentro das mesas de negociação do mercado. E isso, obviamente, traz um impacto também para o mercado primário. O que é o mercado primário? É a taxa que a empresa vai ter que pagar quando ela está lançando um título a primeira vez no mercado. Então, eu recortei aqui 2 exemplos para vocês. Um é a debênture da Rumo, Rumo é a empresa de logística do Grupo Cosan, que saiu a taxa de tesouraria. Essa taxa é muito difícil de alguém conseguir pegar, porque os bancos vão ainda colocar algum spread em cima. A tesouraria quer dizer que a taxa lá na origem pega pela tesouraria dos bancos, mas IPCA mais 6,7. Isso foi em abril. Isso foi há pouco tempo agora, um pouco menos de 2 meses. IPCA mais 6,7. Como eu falei com vocês, o mercado já arrefeceu um pouquinho, já melhorou um pouquinho no que tange ao risco, né? Melhorou com relação ao risco. E aí isso faz com que as taxas se acomodem um pouco mais. Então, um outro exemplo que é mais recente, de 2 dias atrás, foi um CRA, um certificado de recebível agrícola, de Minerva, o frigorífico Minerva, pagando IPCA mais 5,75. Então, são taxas muito expressivas, muito altas, que a gente encontra aí no mercado, seja no mercado primário, como essas que eu mostrei, seja no secundário, na livre negociação, como a gente viu agora há pouco. Pessoal, é claro que é importante, no que tange a parte de crédito privado, de ativos de empresas, é importante ter alguns cuidados. É muito importante eu frisar isso, porque eu não quero passar a mensagem de que seja algo
trivial e simples e que não envolva nenhum grau de risco. Quem pretender investir, eu falei de título público existe uma oportunidade muito boa, muito importante, mas na hora que a gente fala em título privado, tem um grau de risco mais elevado e aí, claro, tem que ter alguns cuidados. Então, o primeiro cuidado, seja para o investidor que vai fazer isso estudando, buscando informações, ou seja, através de uma boa assessoria, é importante ter um primeiro filtro. Você não vai entrar em todas as oportunidades do mercado, você vai buscar aquelas que têm uma segurança boa, que você consiga ter tranquilidade de fazer esse investimento. Muita gente me pergunta, mas essas empresas não vão quebrar? O mercado não vai afundar todo ele com essa crise que a gente está vivendo? Na verdade, pessoal, a leitura das crises passadas, de todas as crises importantes que a gente viveu, mostra que é muito comum, em se tratando de empresas gigantes, né, como os exemplos que eu passei aqui, essas empresas saírem maiores depois da crise em termos de participação de mercado. Elas saem menores em termos absolutos, ou seja, a receita dela sai menor, o valor de mercado dela é menor ao final da crise, provavelmente, em sua grande maioria. Mas quem quebra primeiro são as pequenas. As empresas pequenas quebram, as médias quebram, algumas grandes, e as gigantes normalmente sobrevivem. E as gigantes vão ocupar o espaço das poucas grandes que quebraram, vão ocupar o espaço das médias e vão ocupar o espaço das pequenas. Então, fazendo a leitura do que a gente já viu em crises, não só no Brasil, mas no mundo, no passado, é muito comum que empresas grandes fiquem ainda maiores em termos de participação de mercado ao final da crise. É óbvio, é claro que tem particularidades para setores, eu estou falando a coisa em termos muito agregados, mas eu quero passar a mensagem de que vale sim estudar oportunidades de crédito privado, não vamos tomar o simplismo de dizer que no cenário de crise todo mundo vai quebrar, porque não vai quebrar todo mundo. Então essa que é a mensagem. Diversificação da carteira, todo mundo que for investir em crédito privado tem que ter esse tipo de cuidado, não deixa uma exposição muito elevada num título só. Monitoramento constante, seja o investidor fazendo isso sozinho, ou seja através de assessoria. Percebam quando eu falo de monitoramento, ele é para o bem ou para o mal. Em que sentido? Eu tenho o título de uma empresa, descobri que a empresa agora está caminhando para uma situação muito ruim, talvez ela vá quebrar. Beleza, você tem que vender ao preço que você conseguir e resgata seu dinheiro. Estou falando de cenário extremista, né? Obviamente. Mas você também tem outro cenário em que você pode conseguir vender o seu título por um preço mais alto que você comprou. Se as condições de mercado flutuarem favoravelmente para você, como os exemplos que eu dei aqui, você comprou um título que é prefixado ou que seja indexado à inflação, tem uma parte dele que é prefixado. E nesse cenário, a taxa de juros caiu, o retorno pelo risco diminuiu, eventualmente, provavelmente você vai conseguir vender esse título com um preço mais caro que você comprou. Você vai vender ele com ágio. Então, esse monitoramento constante é importante. Normalmente, quando eu trabalho crédito privado com os meus clientes, eu não costumo carregar até o vencimento. Na verdade, em média, a gente fica uns 6 meses dentro do título. Isso também traz muita segurança, porque, convenhamos, em 6 meses não dá nem tempo de empresas gigantes como as que a gente citou aqui quebrar. Aí realmente não dá tempo. Não existe empresa inquebrável. Toda empresa pode quebrar. A gente está tendo muitas lições com Boeing e GE, por exemplo, no cenário atual, que eram 2 titãs da economia que passam por dificuldades, mesmo antes da crise. Mas o fato é que monitorar isso é importante, seja sozinho ou seja através de uma assessoria que vai orientar. E, por fim, o horizonte de investimento, como eu acabei de citar aqui, né, particularmente, a gente não gosta de trabalhar com os títulos até o vencimento, a gente trabalha por prazos mais curtos, e isso diminui, inclusive, o risco de crédito, porque não dá tempo da empresa deteriorar tanto dentro de horizonte, por exemplo, de 6 meses, como o que a gente trabalha aqui. Então, pessoal, dentro do tempo que me foi passado, chegando aqui nas conclusões, o que eu quero resumir para vocês, existem, sim, boas oportunidades em títulos públicos, em títulos, eu vou até detalhar mais aqui, em títulos públicos de longo prazo e títulos privados de forma geral, até porque a grande maioria tem prazos longos. São oportunidades em função da inclinação da curva de juros, mostrei para vocês o que é aquela curva de juros lá, ela ainda está inclinada e
em função disso, a gente ainda tem oportunidades. Essa inclinação toda que a gente está vendo é fruto de um cenário de muito estresse, né? A gente tem a situação de pandemia, crise econômica, preocupações fiscais, incertezas políticas globais. Então, é comum nesse tipo de cenário de estresse a gente ver esse empinamento da curva de juros, como desenhei para vocês. E também é fato que assim que a coisa caminhar no sentido da gente ter mais tranquilidade, da poeira sentar, assim que a gente conseguir enxergar o platô da curva de infectados pelo Covid, no Brasil especialmente, a gente pode esperar mais estabilidade nos mercados e a gente pode esperar um fechamento da curva de juros. Quando isso acontecer, todas essas oportunidades que eu me referi aqui terão passado. Então, quem consegue hoje comprar um título público que pague IPCA mais 4,5%, ou consiga comprar um título privado que pague IPCA mais 5,5%, num cenário em que a crise arrefecer, que a gente tenha a poeira sentando, a coisa ficando mais previsível, essas oportunidades vão passar. A gente não vai conseguir mais comprar títulos com taxas tão boas. Como eu falei com vocês, isso já aconteceu, tendo em vista o ápice que a gente viveu do estresse, onde foi possível comprar título público pagando IPCA mais 7%. Foi possível comprar título pré-fixado pagando 9% ao ano, esse ano, no ápice da incerteza e da volatilidade que a gente está vivendo. Então, isso já diminuiu um pouco, mas ainda temos boas oportunidades no cenário de renda fixa. Então, a mensagem que eu tinha para passar era essa. Léo, você me deu 35 minutos, eu fiz 34, então acho que o tempo foi bem dimensionado, né? E, pessoal, estou à disposição para perguntas. Se por acaso não houver tempo hábil aqui para as perguntas, ou se alguém preferir, manda o WhatsApp aí nesse telefone fixo, ou manda um e-mail para mim, estou à disposição. Já tem uma pergunta sua aqui, né, Léo, na verdade. Deixa eu voltar com o meu áudio aqui. Se você voltasse para aquele seu gráfico onde você mostra a previsão, né, da rentabilidade, aquela que é efetiva, negociada hoje. Exato. É nesse gráfico. A gente vê uma média de uns 4 a 5% de diferença, né, entre o que seria e o que está sendo agora. A gente pode dizer que essa aí é a taxa média exigida pelo mercado para investir nesse tipo de aplicação, ou ela varia demais? A média mesmo, com relação ao componente de risco de mercado, a gente enxerga aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui, a gente está falando da diferença entre o título público e o título privado. E essa diferença é positiva e crescente. Então, o título privado está pagando muito mais. Essa média é uma média bem abrangente. Quando a gente fala de Petrobras, por exemplo, e Natura, dentro desses dois exemplos que eu recortei, a coisa fica diferente, porque na Natura tem a taxa indexada aos juros e a Petrobras indexada à inflação. Aí a coisa fica um pouco divergente mesmo, fica difícil você falar de média. Mas falando do mercado como um todo, é esse desenho aqui que a gente está enxergando, especialmente nesse componente aí, prêmio pelo risco, que é o quanto a gente está ganhando a mais no privado em vista do público, entendeu? Ok, e a tendência é em crescimento, né? Então, se o mercado entender que o pior já passou e a gente começar a voltar para a normalidade, possivelmente essa curva cai. É difícil dizer quando que isso vai acontecer, né? Não dá para a gente ser preciso sobre quando isso vai acontecer. Mas, assim, de novo, historicamente falando, toda crise acaba, né? Não tem crise que vai durar o resto da vida. E aí, nesse sentido, as oportunidades vão se fechar. É natural para muita gente vislumbrar as oportunidades com relação ao mercado de ações, porque muitas ações ficam baratas, e às vezes as pessoas não têm dimensão que isso acontece também em renda fixa, como eu procurei passar aqui para vocês. Ok, perfeito. Muito obrigado. Imagina, prazer. Pessoal, mais perguntas? Isso, exato. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar no chat ou quiser que nós te abra aqui o áudio ou vídeo, podem se manifestar, tá joia? Vou pegar aqui o meu roteiro. Bom, vamos agora passar para o segundo painel dessa tarde, onde teremos a oportunidade de ouvir o Daniel Andrade, que trará o tema Fundos Internacionais e Estratégia de Hedge.
Lembrando que as perguntas e os comentários podem ser enviados via chat durante a palestra. Daniel Andrade, contigo a palavra agora. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço aí a oportunidade, né? Agradeço ao Vitório, à Câmara Portuguesa, ao senhor Valentino pelas palavras. É um prazer aqui poder trazer um pouquinho do nosso trabalho, né, e falar sobre esse tema aqui. Então, vamos lá. O tema que eu vou trazer aqui para vocês é diversificação de portfólio, né? Eu acho que mais do que nunca é um assunto extremamente relevante, dado o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Porém, é um assunto que deveria estar na mente, né, fazer parte do cotidiano dos investidores em todos os tempos, né? Não apenas em momentos de crise. Então, a diversificação é algo que deva ser levado em consideração sempre, tá? Antes de entrar no tema, fazer uma breve apresentação aqui. O BTG Pactual, para quem não conhece, é o maior banco de investimentos da América Latina, né? Tem presença aí a nível mundial, já tem uma expertise aí na gestão de patrimônio das maiores fortunas brasileiras, né? Foi eleito aí pelo 3º ano consecutivo o melhor private banking do Brasil, tá? E a ONI Investimentos, né? O escritório do qual eu sou sócio, eu sou um dos sócios majoritários. Nós temos aí pouco mais de 3 anos de mercado, né? Estamos presentes em Minas, São Paulo e em Brasília. Fomos o primeiro escritório a atingir a marca de R$1 bilhão sob assessoria aqui em Minas, né? E a nossa proposta é um trabalho de assessoria de investimentos e planejamento financeiro, né? Então, é um trabalho 100% customizado, 100% personalizado, e o que a gente busca é exatamente isso, né? Poder atender o nosso cliente em todas as frentes, seja aí na parte de investimentos, que querendo ou não é o carro forte, na parte de um planejamento sucessório, né? Ou atendendo a parte corporate também, né? Sendo um parceiro do BTG Pactual, a gente consegue oferecer também toda a parte de investment banking do banco para esse nosso cliente. Então, beleza, entrando agora no tema, né? Diversificação. É impossível falar de diversificação sem citar, né, o Markowitz, Harry Markowitz, prêmio Nobel. Ele tem um estudo no qual ele trouxe, né, a moderna teoria de portfólio, no qual nada mais é um estudo que demonstra o poder e a importância da diversificação, né, num portfólio de investimentos. Então, o que o estudo mostra nada mais é do que como que é possível, né, você maximizar a rentabilidade ou o retorno, né, de uma carteira de investimentos para um dado nível de risco, ou minimizar, né, colocando de outra forma, ou minimizar esse risco para um dado nível de retorno, tá, de rentabilidade esperada, né? Ou seja, nada mais é do que otimizar e tornar o seu portfólio de investimentos mais eficiente, né? Então, assim, falando de diversificação, o que a gente tem aí? Nós temos diversificação em classes de ativos, né? Então, como o próprio Daniel comentou, né, a importância de você diversificar, não concentrar apenas em um único ativo, em um único emissor, né? Com isso, você reduz o seu risco, né? Então, a importância de você ter ativos no seu portfólio que sejam descorrelacionados, ou seja, que não tenham uma correlação, ou sejam correlacionados negativamente. Fazendo apenas uma breve explicação aqui para quem não é familiarizado com o termo correlação, né? Quem não tem essa familiaridade com esse jargão estatístico, a correlação nada mais é do que como duas variáveis vão se comportar e se relacionar aí ao longo do tempo. Perfeito? Basicamente isso. Então, se um ativo subiu ali 100%, como que o outro se comportou, né? Subiu muito forte também, ou seja, indica uma correlação forte, ou não, um ativo subiu e o outro caiu, ou seja, eles têm uma correlação negativa, né? Ou um subiu, o outro ficou parado, ou seja, eles são descorrelacionados. É basicamente isso, né? A diversificação geográfica também, como o próprio Valentino comentou ali nas suas palavras, né? A gente acaba focando muito no Brasil, né? Pensando em investimentos a nível Brasil, né? E a gente não acaba pensando
lá fora. E acaba que existem muitas oportunidades também de investimento, né, em outros países, né? E não apenas oportunidades, como também essa diversificação geográfica, ela é interessante também, né? Você ter uma exposição em investimentos, né, atrelados a uma moeda forte, como o dólar, como o euro, né? Você não ficar restrito apenas a investimentos em real. Então, isso também é outro ponto interessante, muito forte da diversificação. E um outro tópico aqui é a diversificação temporal. Você alocar ao longo do tempo também, né? Isso você consegue reduzir o seu risco. Um exemplo disso foi o que nós passamos agora, né? Nós tivemos aí pouco tempo após o surto do coronavírus, né? A bolsa de valores derreteu. Imagino que muitos acompanharam essa queda muito expressiva. Então nós tivemos uma semana lá 4 circuit breakers, que é quando a bolsa cai mais de 10% e as negociações são interrompidas, né? Então, assim, a gente estava num momento de muita incerteza, né? Porém, ficou bem claro ali que tinha um exagero muito grande também, né? O mercado acaba reagindo de forma muito violenta em alguns momentos, o que acaba abrindo espaço aí para algumas oportunidades. Então, o que a gente fez foi basicamente, né, aqueles clientes, né, aquelas pessoas, os investidores que quiseram aproveitar essa oportunidade, o que foi recomendado é o seguinte: não vamos colocar e entrar tudo de uma vez, né? Porque a gente não sabe se a bolsa vai cair mais, vai continuar caindo, enfim. Vamos entrando aos poucos, diversificando ao longo de uma semana, 2 semanas, enfim. Então, é outro tipo de diversificação que também faz sentido. E os 2 tópicos que eu vou apresentar aqui, porque, querendo ou não, o tema é muito amplo, né? 2 temas que eu escolhi foram fundos internacionais e estratégias de proteção, estratégias de hedge como diversificação, né, com o objetivo de diversificar o seu portfólio e, ao mesmo tempo, protegê-lo. Então, falando um pouquinho da parte de fundos internacionais, tá? Então, existe um leque muito amplo aí de fundos internacionais. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, tá, de fundos que nós gostamos, perfeito? E que tem aí esse objetivo de expor o investidor brasileiro a ativos internacionais e fornecer essa tão importante diversificação geográfica, perfeito? Então, essa gestora, a AQR, é uma gestora, é a maior gestora quantitativa do mundo, tá? Eles utilizam aí modelos econométricos, modelos matemáticos, na sua gestão, perfeito? Então, essa gestora tem mais de 80 PhDs aí no seu time, né, na sua equipe, é reconhecida pela sua pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas. Então, é uma gestora que querendo ou não, é bastante renomada, tá? Eles utilizam aí os mesmos conceitos presentes na filosofia de investimentos do Warren Buffett, né? É fundamentada por teoria econômica e tem um elevado grau de diversificação. Essa gestora aí tem mais de 3.000 ações na carteira desse fundo, tá? Então, esse fundo que eu trouxe é um fundo de ações internacionais. É um fundo que é long biased. O que é long biased? Ele tem um viés de compra, perfeito? Então, ele vai basicamente comprar ações aí a nível global numa estratégia mais com viés de longo prazo, né? Não é trades muito frequentes, então é mais um intuito de viés de compra para o longo prazo mesmo. E o que eles fizeram? O que eles mostraram para mostrar aí como uma diversificação internacional ela pode ser interessante? Primeiro aqui eles apresentaram a matriz de correlação. Eles pegaram 5 fundos de ações que têm estratégia semelhante, ou seja, que também são fundos long biased, tá? Ou seja, fundos de ações, porém todos fundos locais, fundos aqui, né, do mercado brasileiro, perfeito? Que estão comprados em mercado brasileiro. Então, são alguns desses fundos: Oceana, Apex, Pacífico, Ibiúna e Ezequest Top Long Biased. São alguns fundos aí bastante conhecidos no mercado financeiro brasileiro. Porém, todos, né, como eu falei, investidos localmente. Então, o que ele mostrou aqui? Nessa matriz de correlação, ele mostra qual que é a correlação, né, entre cada um desses fundos. Então, você pega, por exemplo, aqui, o AQR
com hedge, né, EQR Delphi. Se você compara ele com ele mesmo lá embaixo, a correlação, obviamente, vai ser 1. Ou seja, né, ele com ele mesmo, a correlação é de 100%, né, é perfeita. Quando você compara, por exemplo, um Oceana, tá, que está na segunda linha ali horizontal, com, por exemplo, o Apex Infinity, que está na terceira linha lá embaixo, você vê, por exemplo, que a correlação deles é de 0,85. Tá? Para quem não sabe, a correlação, o coeficiente de correlação, ele varia de -1 até 1. Se dois fundos têm esses dois fundos apresentam uma relação de 1, né, eles são perfeitamente correlacionados. Se um subiu 100%, significa que o outro também subiu 100%. Né? Então, nesse caso do Oceana com o Apex, eles têm uma correlação de 0,85. O que significa? É uma correlação bastante alta. Perfeito? Então, se a Bolsa Brasileira está subindo, esses dois fundos vão performar de forma bastante similar, tá? Dada essa alta correlação que eles apresentam. Então, vocês observem que os fundos locais, todos eles têm uma correlação bastante elevada, né? Variando aí de 0,85 até 0,90, né? Ou seja, eles se comportam basicamente da mesma maneira, tá? Se um está subindo, muito provavelmente todos os outros também estão. Se um está caindo, muito provavelmente os outros também estão. Então, se você tem uma carteira composta por esses fundos locais, você não tem uma diversificação, né, muito boa, digamos assim. Aí, quando você compara a correlação desse fundo internacional, né, do EQR, com os demais fundos, né, brasileiros, você vê que a correlação é muito baixa. Você vê, ó, o EQR com o Oceana, por exemplo, é 0,03. Ou seja, é quase que relação nenhuma, né? Com o Apex, 0,07. 0,06 com o Pacífico. Então, de fato, são fundos extremamente descorrelacionados. Não significa que, por exemplo, se o Oceana está subindo, não significa necessariamente que o EQR vai subir, né? Então, é isso que aí já entra o caráter interessante aí da diversificação, né? Você não ter no seu portfólio de investimentos ativos que vão se comportar da mesma maneira, né? Dado um evento aí de mercado. E um estudo que eles fizeram, que é bastante interessante, aqui também já entra um conceito que foi trazido pelo Markowitz, que é o da fronteira eficiente. Tá? A fronteira eficiente seria essa linha azul. O que seria ela? Um portfólio de investimentos, ele seria o mais eficiente possível se ele estivesse em cima dessa fronteira eficiente. Perfeito? Nessa fronteira é onde você consegue a melhor relação risco-retorno. Perfeito? Então, no eixo Y, tá? No eixo vertical, é a rentabilidade, ou seja, o retorno esperado dessa carteira. E no eixo X, no eixo horizontal, é a volatilidade, tá? É o risco esperado aí dessa carteira. Então, considere, por exemplo, uma linha vertical saindo ali do eixo X de 10%, tá? No eixo de volatilidade. Quanto mais para cima você sobe, melhor é essa carteira. Por quê? Dada a volatilidade de 10%, você está conseguindo retornos cada vez mais expressivos. Ou seja, quanto mais você se aproxima, né, da fronteira eficiente, melhor é o seu Sharpe dessa carteira, porque você está conseguindo um melhor retorno para uma mesma volatilidade. E o mesmo raciocínio pode ser feito para o retorno. Tá? Dado o mesmo retorno, imagine uma linha horizontal agora, ali no eixo Y em 260%. Quanto mais à esquerda você tiver e mais próxima da fronteira eficiente, melhor vai ser a sua relação, porque para o mesmo nível de retorno, né, você tem uma volatilidade menor. Então, o que eles fizeram foi basicamente isso. Eles montaram uma carteira exemplo, composta por aqueles fundos que eu apresentei para vocês, tá? Aqueles fundos locais. E o que essa carteira, né, apresentou aí nesse gráfico? Uma volatilidade de aproximadamente ali 14%, tá? Essa carteira exemplo, e um retorno ali de aproximadamente 210%, um retorno esperado. Aí eles começaram a colocar o percentual do fundo internacional, né? Ou seja, eles começaram a diversificar agora internacionalmente. Então, eles começaram com uma exposição de 10% nesse fundo internacional. E observem que houve uma melhoria, né? Houve um ganho de eficiência.
A volatilidade caiu para abaixo de 13 e a rentabilidade, o retorno esperado, subiu para algo próximo a 220. Feito isso, eles fizeram uma nova simulação, colocaram ainda mais, um percentual ainda maior de diversificação internacional, 30%. A relação melhorou ainda mais. Aí eles aumentaram para 50%. E nessa hora foi aí, mostrou que a volatilidade reduziu bastante e a rentabilidade, né, também subiu bastante, né? Ou seja, esse gráfico que mostra o poder, né, da diversificação internacional, como que com uma diversificação internacional você consegue esse ganho de eficiência, ou seja, você consegue ter no seu portfólio de investimentos um menor risco, né, uma menor volatilidade e um melhor retorno. Então, esse gráfico ele serve para ilustrar isso. Um outro fundo, tá? Aqui já é um fundo multimercado global. Mesma coisa, tá? Essa gestora MFS também é uma gestora bastante renomada, tá? Eu coloquei aí a foto do gestor, é um dos gestores mais experientes de multimercado global do mundo, perfeito? E também segue aí uma análise também com foco em análise fundamentalista, né? Approach fundamentalista, tá? Perfeito? Eles analisam os fundamentos ali dos ativos. Eles aplicam entre 50% a 90% em ações globais. Tem também aplicação em crédito, tá? E tem uma posição em caixa ali também, que eles eventualmente aproveitam algumas oportunidades. Perfeito? É um fundo que, nesse caso especificamente, não tem risco cambial, ou seja, tem um hedge de câmbio para proteger contra oscilações da moeda, né? E é uma gestora que tem essa estratégia aí tem mais de 3,8 bi de dólar, tá? sob gestão. Então, uma gestora extremamente renomada, né? Coloquei aqui a performance só para mostrar um pouquinho de como que esse fundo performa, né? É um fundo que apresenta volatilidade, né? É um fundo que vai ter sim uma volatilidade, porém ele consegue bater o CDI, né? E aqui é um quadro que ilustra a mesma coisa que eu mostrei lá no gráfico da fronteira eficiente, perfeito? Ele criou, né, fez o mesmo estudo. Ele criou uma carteira multilocal, composta por alguns fundos multimercados, bastante conceituados aí no mercado. Quais são? BTG Discovery, SPX Nimitz, Canvas Enduro, Maua Macro e Capital Capa. Para quem investe aí nas plataformas, né, XP, Ágora, BTG, enfim, certamente vai estar familiarizado com alguns desses fundos aí. Então, é uma carteira que consiste basicamente nesses fundos. Então, você vê que ela apresentou uma certa volatilidade, um certo retorno e um certo Sharpe. O Sharpe nada mais é do que uma medida de eficiência, tá? Quanto de retorno você consegue para cada unidade de risco. Então, quanto maior esse número Sharpe, que é a última coluna ali, melhor, tá? Aí ele começou também a inserir nesse portfólio a diversificação, né, com uma posição nesse fundo. Então, começou com 10, depois 30 e depois 50. E o resultado foi o mesmo mostrado no último gráfico. Então, com o aumento da diversificação internacional, a sua volatilidade da sua carteira diminuiu, o seu retorno aumentou e o seu Sharpe, por consequência, né, que é a medida de eficiência, aumentou também, né, mostrando, né, reforçando mais uma vez o poder aí dessa diversificação internacional. Apenas para ilustrar algumas outras formas, né, de diversificação geográfica que você tem. Os ETFs, né, você consegue comprar da mesma forma que você consegue comprar um BOVA11. O ETF nada mais é do que um índice, perfeito? Então, se você quiser comprar um índice que replique a performance das ações do Ibovespa, você consegue comprar, é o BOVA11, perfeito? Então, existe um ETF, que é o IVVB11, que ele replica a performance do S&P 500, né? Que é o índice, né, lá dos Estados Unidos. Você consegue, de certa forma, replicar a performance do S&P 500 comprando esse ETF aqui na Bolsa Brasileira. Existem também os BDRs, né, que são títulos de empresas americanas negociadas na Bolsa Brasileira, né? Então, você consegue comprar, por exemplo, um BDR da Apple ou um BDR da Google, né? Então, você se expõe aí à performance desses ativos, perfeito? E uma outra forma também seria abrir uma conta numa corretora no exterior para investir diretamente lá fora. Então, seria também uma outra alternativa. Entrando agora na parte de
hedge, né, de hedge, proteção, e utilizando esses instrumentos como diversificação, estratégia de diversificação, é impossível não falar do ouro, né? O ouro é talvez uma das formas mais clássicas que os investidores têm hoje de proteção, né, de hedge e diversificação também, né? Tem dois gráficos aqui que ilustram como que em momentos de crise, em momentos de estresse, em momentos de incerteza no mundo, o ouro tende a se valorizar, tá? Eventualmente compensando as perdas no portfólio, né, de um portfólio de investimento dos outros ativos, né? Ou pelo menos mitigando essa perda. Então, o primeiro gráfico, esse gráfico da esquerda, o que ele é? Ele mostra o comportamento do preço do ouro, e esse DXY é o comportamento do dólar frente a uma cesta de moedas de países de primeiro mundo, tá? Então aí vai ter o euro, vai ter dólar canadense, enfim, libra. Então o que esse gráfico está mostrando, né? Primeiro, né? A primeira coisa óbvia, você vê que parece existir uma correlação negativa. Então, assim, quando o dólar está se depreciando, o ouro está subindo, perfeito? Então, você pega ali, por exemplo, na crise do subprime, né, em 2008, no qual o Banco Central, os bancos centrais mundo afora, principalmente o Fed, injetou uma quantidade muito grande, né, de dólar na economia para tentar mitigar os efeitos da crise, né? Por consequência, uma oferta maior de dólares no mercado, o dólar se depreciou frente a essas outras moedas, né? Então você observa que a curva azul clara, né, DXY, você vê que ela caiu. Em contrapartida, o dólar subiu, né? Em momentos de crise, você vê que enquanto o dólar ele se depreciou, esse ativo, né, o ouro, ele subiu, né? Em momentos de crise, ele tende a se valorizar. E no gráfico 2, o que está sendo analisado ali é o índice Dow Jones dividido pelo preço do ouro. Ou seja, se o gráfico está crescendo, significa que o índice Dow Jones está se valorizando relativamente ao preço do ouro. Perfeito? Então, o raciocínio aqui é o mesmo, né? Pegando, por exemplo, a crise do subprime, né? Então, em momentos em que a gente veio ali de uma forte valorização, né, do índice Dow Jones frente ao preço do ouro, né? Pouco tempo depois, houve uma reversão muito forte, né, indicando uma valorização do preço do ouro. Ou seja, né, a partir dali de 2003 para cá, chegando ali no pico em 2015, o ouro se valorizou bastante frente ao índice Dow Jones, né? Então, assim, em momentos de subida forte, né, inclusive é o momento pelo qual nós estamos passando agora, você vê que em 2016, 2017 ali já houve uma reversão, a gente espera, né, obviamente não é garantido, que o ouro pode voltar a se valorizar aí e frente a esses outros ativos, perfeito? E dado o momento pelo qual nós estamos passando hoje, né, um momento de pandemia, né, e a gente tem observado aí os bancos centrais mundo afora injetando quantidades realmente colossais de dinheiro na economia, é natural se esperar que poderemos ver sim o dólar que já vem se valorizando, o ouro, né, que já vem se valorizando de forma bastante forte aí nesses últimos meses, que essa tendência se continue, tá? Então isso aí é algo que a gente iremos observar aí no decorrer dessa crise. Então, assim, como que é uma forma de você se expor a esse tipo de ativo, né? Eu trouxe aqui apenas um exemplo, tá? Esse aqui é um fundo que tem exposição em ouro, porém ele também não tem o hedge cambial, ou seja, nesse fundo você está sujeito à variação do dólar também, tá? Isso é interessante. Existe também o veículo que tem o hedge cambial, ou seja, você fica apenas exposto à variação do ativo ouro. Nesse caso, não. Nesse caso que eu trouxe aqui, o investidor também tem exposição à variação cambial, tá? O que também não deixa de ser uma forma de diversificação, né? Você ter exposição ao dólar, exposição à moeda forte e não ficar com seus investimentos
restritos ao real. Então, aqui é uma dupla forma de diversificação, diversificação com o ouro e com o dólar, perfeito? Então, quando eu tirei aqui essa tela, esse fundo acumulava aí no ano uma alta de 54% quase. Tá? É claro que muita dessa performance aí se deu devido à variação do dólar, né? Que o dólar realmente subiu bastante, todo mundo viu. Mas também o ouro teve um fator explicativo na alta desse fundo. Então, assim, isso mostra, né? Enquanto a gente está passando um ano de 2020 extremamente turbulento, né? Nos ativos de renda variável, fundos imobiliários derreteram, ações derreteram, até mesmo fundos de renda fixa, crédito privado, caíram, né? O Daniel explicou muito bem aí como que é o funcionamento desse mercado. Então, a gente teve fundos de renda fixa, crédito privado com cota negativa, né? Isso, obviamente, assusta o investidor. Aí, é claro, é aquilo que ele também comentou, né? Aí vem o bom trabalho de uma assessoria em recomendar, não é para vender, né? Surgem oportunidades, os gestores têm feito isso, né? Então, enfim, dado um ano extremamente turbulento aí nos principais ativos locais, né, ativos brasileiros, você vê que a diversificação, né, o investidor que estava aí nesse fundo, surfou bem aí essa onda, né? Ou seja, essa é a importância de você ter uma diversificação também. Nesse caso, o fundo, o ouro, né, ele serviu como diversificação e como hedge, né, aquilo que você espera do hedge, de proteção, que no momento de crise, num cisne negro, ele venha a performar bem e, eventualmente, mitigue ou compense, né, as perdas no seu portfólio nos demais ativos, né? Então, e de novo, aquilo que eu falei, pensar em hedge, pensar em diversificação após a crise não faz sentido. Isso é algo que o investidor tem que levar em consideração e deva pensar sempre, né? A diversificação você tem que ter na sua carteira sempre. E agora, né, passando para um outro ativo que tem crescido bastante aí o interesse, e querendo ou não, é um assunto um pouco mais polêmico, né, digamos assim. Polêmico eu digo pelo fato de ainda existir muito desconhecimento, né, acerca do que são, né, esses criptoativos, como que funcionam. A gente ainda ouve muitas notícias aí negativas em relação a esse universo, né, de criptoativos. Porém, tem ganhado cada vez mais notoriedade e despertado aí o interesse dos investidores, tá? Então, é algo que é realmente novo, né? É algo realmente revolucionário e que o investidor deveria, pelo menos, buscar entender, né? Buscar entender como funciona para ter o conhecimento, perfeito? Essa notícia que eu trouxe aqui, né? Falando de cripto, perfeito, existem uma série de criptoativos, né? Mas o mais conhecido, querendo ou não, é o Bitcoin. Todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, né? Essa notícia que eu trouxe aqui é do Paul Tudor Jones, é um dos maiores gestores de hedge funds do mercado americano, tá? Ele começou a comprar Bitcoin como proteção contra a inflação, tá? Isso não significa que ele está muito comprado, né, em Bitcoin, que ele está recomendando, nada disso. Significa que ele está se atentando para essa classe de ativos, dado o momento que nós estamos passando. Tá? O momento, igual como eu comentei, no qual bancos centrais mundo afora estão injetando quantidades colossais de dinheiro na economia. Né? E a questão que fica é o seguinte, todo mundo sabe que impressão de dinheiro gera inflação. E isso ainda não aconteceu. Então, quando e se ocorrerá, né? Teremos sim um surto inflacionário, né? Dado essa quantidade de dinheiro sendo inserida nos mercados, né? Para tentar conter a pandemia, enfim. Então é algo que tem despertado aí o interesse de algumas pessoas, de alguns investidores, tá? Outro investidor também que gestor que começou a olhar o Bitcoin com um pouco mais de diligência. O Luiz Stuberger, né? Para quem não conhece, o Luiz Stuberger é talvez um dos gestores mais conceituados e renomados do mercado financeiro brasileiro, gestor da Verde, né? Da Verde Asset. Ele comentou, ele falou, né? O Bitcoin valerá mais do que dinheiro. Né? De novo, isso não significa que ele está comprado, que ele está recomendando, nem nada disso, mas, né, é uma visão que ele transpareceu ali. Ele falou,
a pior coisa que você pode ter é dinheiro, né? Então, assim, fazendo uma breve explicação, né? O Bitcoin, a ideia central do Bitcoin é ser uma moeda, né? O próprio nome dele diz isso, é uma moeda no qual nenhuma instituição por trás regula, manipula ou inflaciona. É basicamente isso. Está escrito no código do Bitcoin que existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin e não mais do que isso. Ou seja, então, o Banco Central hoje, ele pode chegar a imprimir uma quantidade que ele quiser de dinheiro, basicamente isso, ou quase isso, tá? No caso do Bitcoin, não. O Bitcoin, quando for minerada a 21ª milhão de unidades do Bitcoin, não terá mais nenhum Bitcoin sendo emitido, tá? E qual que é a implicação disso, né? Não existe inflação, né? Então, assim, se de fato existe uma moeda em que ela não é manipulada pelo governo, ela não é inflacionada, você não tem o seu poder de compra corroído, né? Então, muitas pessoas se referem ao Bitcoin também como ouro, né? O raciocínio é o mesmo, o ouro é escasso, não tem como você produzir ouro, né? Ele é um ativo escasso, um ativo real, né? E muitas pessoas enxergam o ouro como reserva de valor, um porto seguro, né? Justamente porque não tem como você criar ouro do nada, igual você cria um dólar, igual você cria um real, igual você cria um euro do nada, né? E o raciocínio é o mesmo para o Bitcoin. A diferença é que é um ativo digital, né? Não é um ativo físico como o ouro. Mas muitas pessoas se referem ao Bitcoin como o ouro digital, né? E qual que é a grande questão em relação a isso? É um ativo completamente descorrelacionado, tá? Não apenas o Bitcoin, mas demais criptos, tá? Então, são ativos completamente descorrelacionados, eles não têm uma relação forte aí com bolsa, com crédito privado, com renda fixa, com fundos imobiliários, não. Então, é um ativo que, do ponto de vista de diversificação, ele complementa muito bem, ele pode vir a complementar muito bem, né, uma carteira de investimentos, né, no intuito de diversificação. E, queira ou não, a gente ainda tem muita incerteza, mas nos últimos 10 anos, se você analisa aí, se você for analisar quanto que o Bitcoin se valorizou, né, nesses últimos 10 anos, você vai ver que foi um dos melhores investimentos aí que alguém poderia ter feito, tá? Então, na época lá, muita gente, a incerteza era ainda muito maior, né? E que, querendo ou não, ainda permanece hoje, né? Mas, enfim, a mensagem aqui que eu gostaria de passar é o seguinte: não é recomendação de compra nem nada disso, mas vale a atenção, porque é algo realmente revolucionário e tem ganhado notoriedade aí no mercado, tá? E, inclusive, tem surgido aí fundos de investimento que têm exposição a esses ativos, né? Eu trouxe aqui o exemplo da Hashdex. A Hashdex é uma gestora que tem como foco, né, os criptoativos, justamente isso. Então, é um fundo relativamente recente, nesse caso aqui, a gestora é uma gestora relativamente nova. Esse fundo aqui, especificamente, teve seu início em julho de 2019. E o que ele faz, basicamente? Tá? Aqui, deixando bem claro, tá? É um fundo que é regulamentado pela CVM, tá? Tudo nas perfeitas condições. Tanto é que ele é disponibilizado aí nas plataformas de investimento do mercado brasileiro. Então, é tudo dentro da lei, tudo bem de acordo com as exigências da CVM. Então, o que esse fundo fez? Ele criou um índice que é basicamente um Ibovespa dos criptoativos, tá? Esse índice ele é negociado lá em Nasdaq, tá? E ele basicamente vai acompanhar a performance dos principais criptoativos do mercado hoje. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma exposição a esse índice. Esse fundo que eu trouxe aqui é o fundo mais conservador deles. Ele tem exposição de apenas 20% nesse índice. O restante é renda fixa. O restante é caixa, LFT. Então, aplicação extremamente conservadora. Mas ele vai ter lá, né, 20% de exposição a esse índice. Ou seja, já é uma forma de você ter uma exposição, né, nesse tipo de ativo. E eles fazem o rebalanceamento. Então, se Bitcoin hoje é o criptoativo que representa a maior parte desse índice, se por algum motivo isso vir a mudar algum dia, eles farão esse rebalanceamento, né? Então, desse índice hoje, Bitcoin representa 70%. Então, basicamente isso. Falando um pouco de rentabilidade,
Esse ano, o fundo fechou abril, não tinha saído a lâmina de maio ainda quando eu tirei esse print, mas até abril ele estava com uma alta de 13,76% também, né, refletindo aí uma boa performance. Então seria basicamente isso, esse novo ativo, né, um ativo extremamente descorrelacionado, né, seguindo então a lógica do Markowitz, seria um ativo que complementaria bem uma carteira, no intuito de aumentar a diversificação, né, um ativo descorrelacionado com os seus demais, e querendo ou não, ainda existe um potencial desconhecido, né, ainda existe muito desconhecimento aí acerca do ativo, né, principalmente o Bitcoin, eu diria, tá? E dado o momento que nós estamos passando, né, um momento em que, como eu comentei, é muito simples, é muito fácil criar dinheiro do nada. Se você tem uma moeda que isso não ocorre, né, que você não inflaciona, você não manipula, você não controla, isso realmente tem um potencial bastante interessante, né, bastante interessante. Então, algumas provocações que se fazem é o seguinte, é claro que para os nossos clientes a gente não recomenda uma posição muito grande do portfólio nesse tipo de ativo, né? Ali não mais do que 5%, né? Mas mesmo para aqueles que ainda ficam um pouco receosos, né? Um pouco descrentes, um pouco céticos, o questionamento que a gente faz é o seguinte, o risco é maior de estar posicionado ou de não estar posicionado, né? Será que não vale realmente uma exposição muito pequena para que, se de fato esse ativo continuar performando tão bem quanto vem performando, você participar também dessa onda? Então, seria basicamente isso, né? Nesse intuito de diversificação. Então, assim, o tema realmente é muito amplo, muito amplo, e eu trouxe aqui basicamente esses dois temas, né? Fundos internacionais e alguns ativos alternativos, né? Digamos assim, ouro e cripto. Porém, o tema é muito mais complexo do que isso, né? Mas, de toda forma, a mensagem principal aqui a ser passada é a importância e o poder da diversificação. Então, muito importante que os investidores não fiquem comprados apenas em Brasil, não fiquem comprados apenas em um único ativo, em uma única classe de ativos, né? É importante que tenham exposição também em outras moedas, seja um dólar, né? Uma moeda forte, e aprovado, né? Existem estudos, né, acadêmicos, o próprio Markowitz ganhou o prêmio Nobel por conta desse estudo, que comprova, né, o poder da diversificação, né? O quanto um portfólio diversificado contribui para reduzir a volatilidade, né, da sua carteira de investimentos e aumentar o retorno. Então, é basicamente isso. Eu agradeço. Eu também estou à disposição, meus contatos estão aqui na tela, quem quiser me mandar um WhatsApp, um e-mail, eu também fico à disposição. Mais uma vez, agradeço. Ok, Daniel Andrade, muito obrigado pela apresentação. Recebemos, durante a sua apresentação, uma pergunta que foi direcionada aos dois palestrantes. Então, acredito que o Daniel Sena já leu a pergunta e ele poderia, então, começar a responder, dar a sua visão quanto à pergunta, e nesse ínterim você pode lê-la. Foi feita pelo diretor executivo da Câmara Portuguesa, o Vitório. Pode responder, Sena. Tranquilo, pessoal. A pergunta é sobre o momento que a gente está vivendo de bolsa, que é de um certo otimismo, né? E a situação do câmbio. Com relação à bolsa, de fato, a queda que a gente teve quando explodiu essa crise, ela foi muito acentuada. Muitas empresas de primeiríssima linha perderam 40% do seu valor de mercado, 50% do seu valor de mercado, isso estava, de fato, muito exagerado. Mesmo empresas de setores como shopping center, outros setores muito expostos à crise, que foram muito impactados, se você levar a zero o resultado da maior parte das boas empresas de capital aberto, o impacto que isso representa em termos de valor de mercado da empresa é alguma coisa em torno aí de 5%, mas não 50%, nem 40%. Então, houve um certo exagero, até em função, naquele momento, de um certo pânico, né, de uma grande incerteza sobre o que a gente ia viver, e a gente agora está vendo uma correção importante. O mercado ficou especialmente otimista quando entendeu que
não haveria mais um risco político extremo, como uma situação de impeachment ou coisas do gênero. E aí está havendo uma certa correção. Eu acho cedo para dizer que o pior já passou. Não dá para a gente ter nenhum grau de certeza com relação a isso. A gente está caminhando para chegar no ápice da doença, e aí para começarmos a ter um pouquinho mais de previsibilidade e perspectiva realista sobre o tamanho do impacto disso na economia. Mas está só começando, e a conta vai ser muito cara para a sociedade como um todo, não só no Brasil, como no resto do mundo. Então, não sei se de repente o mercado vai entender lá na frente que será necessário mais alguma correção, se a gente vai viver um movimento de W, né, onde você tem uma retomada, depois cai de novo. Então, eu não estou muito otimista. Com relação ao mercado cambial, esse é mais difícil ainda de responder, porque as variáveis são inúmeras, a gente tem variáveis demais e variáveis imensuráveis demais. Literalmente, um Twitter do Trump acarreta movimento do câmbio. Então, esse aí eu não faço nenhum tipo de projeção, nenhum tipo de chute. O fato é que tem variável demais envolvida. Não sei se esse dólar ainda vai cair mais um pouco, se vai voltar a subir. É fato que estava exagerado também, estava bastante desvalorizado o real, mas a gente está vivendo um movimento muito, muito importante em termos econômicos. E aí é um fluxo muito comum, como foi em todas as outras crises, a saída de capital de mercado emergente para os portos seguros, especialmente para o mercado americano. Isso acaba puxando o dólar, inevitável. E esse movimento ainda não acabou. Então, isso tudo faz com que a gente entenda o que aconteceu no passado recente, de alta do dólar, mas também faz com que seja muito difícil da gente ter qualquer tipo de previsão daqui para frente. Ok, Andrade, sua posição agora. Perfeito, foi muito bem falado aí em relação aos dois temas pelo Daniel. Eu diria que também que o mercado de ações, a gente tem observado aí nessas últimas semanas, né, uma recuperação. Eu confesso que eu fico um pouco cético mesmo, porque eu fico realmente sem entender de onde está vindo a animação do mercado nesse momento. Perfeito? Por mais que a queda, né, lá logo após, né, os primeiros dias da pandemia, né, no início do pico da pandemia, a bolsa realmente derreteu muito, algo ali sim estava uma coisa completamente fora, sem sentido, né, algumas quedas extremamente exageradas, né, empresas perdendo 40%, 50% de valor de mercado, isso realmente não fazia sentido. A gente já vem de um cenário de recuperação, porém, o cenário de curto prazo permanece ainda muito incerto, né? Muito incerto. Então, é difícil entender se isso vai continuar, né? Até que ponto isso vai cair, porque a gente ainda está... não sabemos ainda até que ponto vai a pandemia, né? Se realmente já está solucionado, quando que será, quando que de fato as economias irão retornar à normalidade, né? Então é difícil dizer, realmente muito difícil prever comportamento de bolsa, né? O que a gente sempre frisa é o seguinte: o foco, né, principalmente em renda variável, é aproveitar a oportunidade e comprar barato, né? Então, assim, o foco sempre no longo prazo, né? As nossas recomendações nesse sentido, no que diz respeito à renda variável, é sempre o foco no curto prazo, perdão, no longo prazo. Então, uma empresa que caiu bastante, está descontada, compra. E realmente o curto prazo não deve te pressionar, não deve te influenciar, porque o seu foco realmente é no longo prazo. Então, seria mais nesse sentido essa questão. Quanto ao dólar, então, o que a gente observa é que os juros brasileiros, de fato, eles estão extremamente baixos, né? Muito, muito menores do que deveriam estar, perfeito? E o que a gente observa é que o Banco Central, né, em seus comunicados, tem mostrado que esse cenário ele deva continuar. Então, o mercado precifica em mais um corte de Selic na próxima reunião do Copom e, querendo ou não, isso deixa, sim, o dólar pressionado, né? O Banco Central tem atuado, porém, essas atuações são pontuais, né? Elas não contribuem para, de fato, segurar a escalada do dólar.
Assim, como o Daniel falou, câmbio é ainda mais imprevisível ainda. É impossível fazer qualquer tipo de previsão quanto a câmbio, tá? O que eu tenho a dizer a respeito disso é o seguinte: se o Banco Central permanecer aí nessa linha, né, de cortes muito acentuados de juros, a minha visão é de que o dólar vai continuar pressionado, sim, tá? Seria basicamente essa visão. Ok, bem interessante, senhores. Nós vimos duas apresentações bem distintas, uma focada em rentabilidade fixa, não obstante os títulos sejam de longuíssimo prazo. Daniel Sena diz que mediamente comercializa os títulos no mercado secundário a cada 6 meses, enquanto o Daniel Andrade veio com essa visão de mercado internacional, de ativos como criptomoneda, né? Enfim, o segredo, sim, é diversificar. Já todos nós conhecemos aquela frase, não colocarmos todos os ovos na mesma cesta, né? O segredo está aí, diversificar e colher as oportunidades quando é favorável, assumir certo risco com expectativas maiores e, ao mesmo tempo, ter uma porção dos seus ativos financeiros aplicados com uma rentabilidade fixa, de modo que te permita a fazer o seu planejamento pessoal, no caso aqui falamos de investimentos de pessoas físicas. Caso os participantes tenham mais alguma pergunta a serem feita, podem colocar no nosso chat ou então encaminhar por e-mail para a Câmara Francesa, Portuguesa, Italiana, que nós providenciaremos o envio para os palestrantes. Amanhã encaminharemos um e-mail para todos com o link desse vídeo, desse webinar que foi gravado. Colocaremos, se disponíveis já, as apresentações dos palestrantes e seguiremos à disposição de todos os senhores. No mais, agradecemos pela presença, desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado por estarem conosco nesse webinar. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.